Fala aí pessoal, boa noite, tudo bem? Ajustando aqui. Vamos lá. Vamos iniciar a nossa live agora de novo para falar de política. Política. E é com um cara que eu admiro muito. Acompanhei parte do trabalho dele na LERJ, foi deputado. Tem a base eleitoral dele em Niterói. É uma cidade onde tenho muitos amigos. Aqui no Rio a gente já teve períodos melhores com relação à quarentena, só que agora a coisa está meio largada, né? As pessoas começaram a não respeitar muito e estamos num momento muito crítico porque os leitos, a gente viu até hoje os leitos que já chegaram no seu limite e quem precisar agora do setor público vai ter dificuldade. Agora vai, agora Pronto, foi. foi. Ah, conseguimos. Desculpa aí, a gente está acostumado a fazer um monte de reunião presencial, de repente tem que fazer tudo tecnológico, né? Tá conseguindo então? Vamos ver. Boa noite, meu amigo. Oi. Boa noite, Aloysio. Acho que agora superamos aí as dificuldades com a tecnologia, né? Tava falando que a gente está tão acostumado com as reuniões presenciais e de repente tem que É um fazer pouco a tudo. minha geração aqui, hein? Conflitando com a sua. Não fala isso, porque eu aprendi que a gente sempre deve ouvir os experientes para tomar as lições e ajudar a nortear nossas decisões aqui para que fiquem melhores. Não fala isso, porque eu aprendi que a gente sempre deve ouvir os experientes para tomar as lições e ajudar a nortear nossas decisões aqui para que fiquem melhores. Tá certo, tá certo. Vamos tentar. Mas na É. tecnologia, os experientes ficam sempre atrás de vocês mais jovens. Bom, obrigado pelo jovem, mas vamos lá, vamos tentar. Sim, eu marquei para a gente fazer esse bate-papo. Primeiro, as pessoas que me acompanham vão também te conhecer. Você foi deputado por 4 mandatos, sempre com atuação muito forte na área de educação. Você é um político extremamente assim, exemplar. Quem eu acompanhei boa parte do seu mandato na LERJ. E eu estou aqui assim, muito orgulhoso de hoje de fazer parte do Cidadania, que é o partido que você lidera aqui no estado do Rio. E a gente tentar conversar rapidamente com o pessoal para entender um pouquinho da conjuntura de tudo isso que está acontecendo, essa confusão política aí que a gente se meteu no meio de uma confusão sanitária, no meio de um maior problema de saúde que a gente já vivenciou. A nossa geração não imaginava que ia passar por isso, mas agora a gente está passando. No meio de uma confusão sanitária, no meio de um problema de saúde que a gente já vivenciou. A nossa geração não imaginava que ia passar por isso, mas agora a gente está passando. Olha, o Aloysio, primeiro registrar que a satisfação é toda nossa do Cidadania de recebê-lo, né? Recebê-lo nos nossos quadros, né? Com a sua história, com a história da sua luta na cidade do Rio de Janeiro. Então, a satisfação é enorme nossa. A minha vida pública, né, eu exerci ao longo da minha trajetória 9 mandatos eletivos, sempre buscando cumprir com responsabilidade as missões que me foram passadas. Interrompi essa trajetória de mandatos quando aceitei o convite do Eduardo Paz de compor com ele a dupla como seu candidato a vice-governador nas eleições de 2018, que não me arrependo. Não me arrependo. A sociedade fez uma outra escolha, mas eu aceitaria de novo o convite do Eduardo, porque entendia que ele, e continuo entendendo que ele seria o melhor nome para o Estado do Rio de Janeiro e para o momento que o Estado do Rio de Janeiro atravessava. Mas sempre busquei, ao longo da minha trajetória, cumprir com correção, com responsabilidade as minhas missões na política. É isso. O som, talvez o seu som, Conte, esteja um pouquinho alto, o Viva Voz aí está um pouquinho alto e de repente diminuir porque está fazendo eco aqui para as pessoas.
Vamos lá. Eu vou. É o seguinte, você estava falando aí da sua trajetória, você foi deputado, você foi vice-prefeito, foi vereador de Niterói. E como é que chegamos a isso? A gente, em 2018, teve uma conjuntura toda especial política, porque talvez o fortalecimento da Lava Jato com o antipetismo fez com que o Bolsonaro estivesse no lugar certo, na hora certa, e se elegesse presidente do Brasil. Então, a ruptura, ali para mim, simbolizou a ruptura do sistema político vigente. Você está né? no 4G? Então, a ruptura, ali para mim, simbolizou a ruptura do sistema político vigente. Isso. E quando ele começou, aí eu estou aqui, vou relembrar algumas escolhas, né? Alguns ministros. Como é que você viu aquele início de governo dele, ele escolhendo, por exemplo, talvez ministros que eram bem vistos para a população, o Moro como ministro da Justiça, o Paulo Guedes na Economia. Eu, particularmente, acho que esse ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, também é muito bom. Agora, algumas escolhas que assim, tenho minhas ressalvas, como, por exemplo, o ministro da Educação, o ministro do Meio Ambiente e o das Relações Exteriores, que tem aquela coisa mais ideológica, mais forte. Como é que você viu esse primeiro ano do governo Bolsonaro com esse ministério e nas suas ações ali? Aquela coisa mais ideológica, mais forte. Como é que você viu esse primeiro ano do governo Bolsonaro com esse ministério e nas suas ações ali? Olha, primeiro, Rafael, eu não votei na chapa vitoriosa em 18. Respeito o resultado das urnas, eu acho que representou o pensamento da maioria da opinião pública naquele momento, né, com uma ruptura com o cenário político que existia no país, isso já muito debatido ao longo desse último ano, uma de que o presidente eleito, apesar da sua experiência no parlamento, estabeleceu uma outra forma de relacionamento entre o poder executivo e o poder legislativo, tentando construir o ministério em cima de bancadas temáticas e não em cima de um entendimento para que se pudesse ter uma base estável, né, que pudesse sustentar o seu pensamento no Congresso Nacional. Opção feita pelo presidente democraticamente eleito. O que demonstrou agora que acabou não funcionando dessa forma. E tudo indica que ele acaba buscando retornar à forma mais perversa do relacionamento entre o poder executivo e o legislativo, forma mais perversa no meu sentimento, porque acaba com a autonomia dos poderes, a independência dos poderes, a harmonia dos poderes, quando você busca fazer uma bancada por maioria em cima apenas de uma prática de nomear, de participação do poder executivo. Esse é um cenário que seguramente vai se enfrentar agora nessa nova etapa do governo Bolsonaro, né, após um ano e meio de muitos conflitos entre o poder executivo e os demais poderes instituídos. Apesar de tudo isso, o que é fundamental é que defendamos aí o fortalecimento das instituições, da garantia dos direitos individuais, do espaço democrático no nosso convívio. Agora, ainda há um momento muito conturbado, essa forma que se deu, né, a exoneração do ministro Moro, e agora os indicativos que se dão com a fragilização do ministro Paulo Guedes no setor econômico do governo, e o próprio governo e aqueles que o escolheram apontavam esses dois ministros como os dois grandes alicerces da sustentação desse projeto para o Estado brasileiro. Isso começa a se romper. Não sabemos o que vai acontecer. Falar em processo de impeachment agora é muito cedo. Eu acho que não contribui no momento que todos nós vivemos aí com o enfrentamento do Covid-19,
dessa pandemia que afeta muito a questão da saúde e a questão da economia de todos nós, né, de todo o país, do mundo, aliás, do planeta. Então, essas mudanças agora são mudanças muito, muito complexas. Eu acho que o presidente tem o direito de mudar ministros, né, mas acho que tem que ter o bom senso também da hora de trocá-los. É uma prioridade no nosso enfrentamento agora, que é esse desafio que está colocado à humanidade, que é o Covid-19, essa nova pandemia, né? Não, exato. A gente, talvez quando no início da pandemia, foi quando houve, na minha opinião, a demonstração assim, de maior... Assim, eu fiquei muito angustiado, né, de ver algumas atitudes ali tomadas quando ele se propunha a fazer algum pronunciamento em rede nacional, talvez aquele primeiro que ele fez, falando da tal da gripezinha, porque, por ser atleta, para mim vai ser só uma gripezinha. Eu acho que ele ficou claro que ele já tinha ficado doente, conseguiu se recuperar. E só que isso, assim, eu acho que o líder, a gente espera que o líder consiga falar de uma forma sensata, né? De uma forma que possa deixar as pessoas com um pouco mais de tranquilidade, né? E acho que ali foi um pronunciamento muito de enfrentar, né? Levou para o lado político do enfrentamento, junto com os governadores ou outros prefeitos que talvez não tivessem seguido a mesma linha. E a gente teve aí, com a eleição dele, uma série de governadores eleitos no vácuo, assim como deputados federais e estaduais também eleitos na onda, né, que se formou do Bolsonaro. Agora, essa fragilidade aí, por exemplo, do ministro Moro, já acho que começou no ano passado, não foi? Quando aquele pacote anticrime que ele tentou apresentar para votar teve muitas mudanças, e o Bolsonaro acabou aprovando, sancionando aí boa parte das mudanças. Como é que vai ficar agora essa história, a saída do Moro? O Moro era como se fosse a legitimação, né, do combate à corrupção, e de repente sai numa situação em que ele reclamou da questão da interferência na Polícia Federal, as interferências políticas num órgão que não deveria ser político, que estava cumprindo bem seu papel no fortalecimento ali da Lava Jato, né? Como é que você vê esse distanciamento agora? O Bolsonaro de um lado, o Moro do outro. O Moro se coloca agora como um agente político efetivo, já um possível candidato lá para frente para presidente, vai fazer um contraponto. Como é que você avalia aí essa ruptura? Um agente político efetivo, já um possível candidato lá para frente para presidente, vai fazer um contraponto. Como é que você avalia aí essa ruptura? Rafael, o Moro se transformou numa grande personalidade no cenário nacional. Eu acho que está cedo para se falar em projeto eleitoral. Eu acho que um momento confuso do governo Bolsonaro, esse momento delicado que ele atravessa, como eu disse, ele atravessa num cenário que todos nós estamos focados na questão da saúde da população, em encontrarmos saídas para a questão do Sistema Único de Saúde, encontrarmos saídas para a questão da proteção da vida das pessoas, né? O grande problema do enfrentamento dessa epidemia hoje no cenário brasileiro é a falta de um comando nacional. Isso ficou muito claro. Governadores e prefeitos hoje reagem porque não houve um comando, não houve uma direção no cenário nacional. E quem está perdendo é o país. Então, governadores e prefeitos partiram para suas ações próprias, já que não tinha uma busca de unidade nacional, como aconteceu na maioria dos países no mundo. Então, o que nós esperamos é que esse episódio do Moro, né, que evidentemente precisa ser apurado, os fatos trazidos são fatos graves. O Congresso Nacional, né, e as instituições da República precisam apurar todos eles. Mas não é momento da gente priorizar a política, é momento da gente priorizar o enfrentamento a essa pandemia, priorizar as políticas públicas que possam preservar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande debate que tem que tomar conta hoje do mundo político brasileiro. Perfeito. A gente, como eu falei no início,
A gente aqui no Rio de Janeiro está com uma situação bem delicada, porque a Covid-19 começou a se espalhar de uma forma mais veloz. A gente já está saturado com os leitos, aguardando que os hospitais de campanha possam ficar prontos para que dê uma retaguarda no atendimento de saúde. Hoje, a pessoa que fica doente já está aguardando onde tenha o leito. Bom, galera, só para chamar ele de novo aqui, que acho que deu uma saída lá. Batendo papo com Conte Bittencourt, presidente regional aqui do PPS, do meu partido. E a gente tentar entender um pouquinho dessa situação. Estou chamando ele de novo aqui. Foi. Acho que agora vai de novo. Oi. Vamos lá. De vez em quando cai. Aqui no Rio a situação... Não, muito ruim aqui. Aqui na capital do Rio a situação está delicada, porque chegou um momento de saturação dos leitos. Tanto os municipais quanto aqueles regulados pelo Estado. Hoje as pessoas estão ficando doentes, já estão começando a ter que esperar para conseguir chegar a um hospital que tem um atendimento adequado, né? Com possível respirador, a condição básica para conseguir se recuperar da doença. E a gente precisa de lideranças que realmente tenham ali o pulso firme nesse momento. O governo federal, desde o início da pandemia, anunciou algumas medidas, principalmente as econômicas, e hoje eu já digo e acho que o governo federal tem realmente que ter uma mão forte ali para tentar reequilibrar esse jogo econômico, porque as empresas, todo mundo começou a ficar frágil, né, com essa situação. Eles anunciaram medidas econômicas importantes, como as linhas de crédito, como os apoios aos diversos setores da economia, com as MPs. Só que, por exemplo, o que eu converso com muitos conhecidos e pessoas dos ramos do setor econômico é que essas tais linhas de crédito não conseguiram ainda chegar até a ponta. As pessoas estão ligando para os bancos, como as operações são feitas pelos bancos particulares, eles não baixaram as taxas, eles não estão facilitando a liberação do crédito no prazo razoável. Então, o grande risco do colapso da economia é as pessoas não conseguirem ter agora a possibilidade de sobreviver a esse momento difícil para conseguir lá na frente pagar, né? Eu acho que essa está sendo uma grande dificuldade do governo federal nesse momento. A possibilidade de sobreviver a esse momento difícil para conseguir lá na frente pagar, né? Eu acho que essa está sendo uma grande dificuldade do governo federal nesse momento. Ô, Rafael, esse enfrentamento ele tem que se dar em várias dimensões, né? A primeira é a dimensão da saúde, né? O que fica claro a fragilidade da estrutura de saúde pública brasileira, como falamos no início aqui do nosso debate. O Sistema Único de Saúde precisa sair fortalecido depois de passar essa fase mais crítica do enfrentamento ao Covid-19. Segundo, a questão das medidas sanitárias. Terceiro, como você disse, a questão das medidas econômicas, né? Ou seja, o Estado brasileiro, né, com seus mais diversos programas e projetos, poder fazer o cinturão de apoio social, né, com incentivos econômicos. Alguns já estão sendo feitos, mas muito precisa ser feito ainda, porque não sabemos quanto tempo vai durar essa quarentena. Os micros e pequenos empreendedores, né, hoje passam um sufoco tremendo, né? As grandes empresas estão com as suas atividades todas paralisadas. Ou seja, a economia parou. A economia, de um modo geral, parou. E eu diria, essa falta de comando nacional acaba fragilizando um pouco, né, e criando a insegurança no seio da sociedade. Esse desafio está colocado. Nós estamos acompanhando, como você disse agora, já o esgotamento dos leitos das UTIs na cidade do Rio de Janeiro. E estamos vendo o problema que será na região metropolitana, quando essa curva tiver ainda um crescimento um pouco maior, o que é esperado para os próximos 15 dias. Então, é um desafio que está colocado, né? Todas as esferas de governo terão aqui que contribuir da forma que for possível.
O que você falou no início é uma coisa que Eu estava estou com um sinal preocupando. muito ruim, sabe, Rafa? A gente está te ouvindo aqui, tá? Uma coisa assim, que a gente fica preocupado. Primeiro, a quantidade de testes, né? O governo federal também anunciou que teríamos milhões daqueles testes que pudessem ser feitos nas pessoas e não tem. E às vezes, para você fazer um planejamento de reabertura gradual da economia, as pessoas precisavam ser testadas e não estão sendo testadas. Segundo, ele anunciou também há pouco tempo um plano de retomada econômica, que muitos estão chamando de Plano Marshall. Só que disse que esse plano quem ia fazer, quem ia desenhar, ia ser a Casa Civil, não ia ser o Paulo Guedes. Não sei se agora, se com a saída do ministro Sérgio Moro, se eles vão mudar de ideia, se o Guedes vai ter realmente voz forte para conseguir tocar um possível plano de retomada econômica. Mas isso aí já era talvez um enfraquecimento, o Guedes talvez já tivesse também na berlinda para sair, e no momento que ele fortaleceu a Casa Civil com o tal do plano econômico, mas não sei se agora, como eu falei, com a saída do Moro, ele vai ter que segurar o Guedes. Se ele perdendo o Moro, se ele perder o Guedes, acho que ele perde dois dos principais pilares que seguravam bem o governo. E qual vai ser a saída política dele, né? Que agora a gente está lendo e ouvindo que ele já o presidente está começando a receber os líderes dos partidos, do chamado Centrão, para conseguir tentar costurar acordos que possam abrir novamente o governo. Como é que você vê essa história toda aí? Questão da retomada econômica pela Casa Civil e das conversas da presidência do governo federal com o Centrão. Questão da retomada econômica pela Casa Civil e das conversas da presidência do governo federal com o Centrão. Olha, Rafael, o que falamos um pouco no início. Primeiro, com relação aos testes que você se referiu, vamos lembrar que o governo federal perdeu muito tempo naqueles desencontros de compreensão da própria epidemia entre o presidente da República e o seu ministro da Saúde. Ou seja, o país perdeu um tempo precioso nessa aquisição de equipamentos para testagem e um período que foi um período fatal. E hoje estamos pagando um preço em função disso. Né? Com relação a essa posição do presidente da República em recompor a sua base, voltando àquela prática velha, mais condenada na política brasileira, e que justamente levou, né, ao resultado que chegou-se às urnas em 2018, né? Ou seja, ele ali apontava ser o cara que quebraria aqueles paradigmas da velha política. Ele agora se rende à política que ele chamava de velha, do dano que se recebe para proteger a sua família. Esse é um debate que a sociedade vai ter que acompanhar. Eu lamento que o presidente que eu não votei, esteja hoje, né, assumindo uma prática que ele mesmo condenou ao longo das eleições de 2018. É lamentável. A gente espera que o Congresso Nacional, que as forças da sociedade reajam a isso. Entendeu? Entendi. Bom, vou anotar algumas coisas aqui. O que está sendo conversado segundo os bastidores? Não que esteja já tudo acertado ou ajustado politicamente, mas o que está sendo acertado? Ele já recebeu o Arthur Lira e o Ciro Nogueira do PP. O Republicanos parece que já está negociando o segundo escalão do Ministério da Saúde. Tem o PL do Valdemar Costa Neto, que todos nós já conhecemos o nome das antigas, desde a época lá de trás. O PSD do Kassab, o Kassab também está negociando o Ministério da Agricultura. Isso tudo são as notícias que estão saindo da política, tá? O Roberto Jefferson já está fazendo entrevistas e fazendo lives, entrevistas, já defendendo o presidente com algum possível espaço para o PTB. E parte do DEM, tem um deputado que é do DEM, que é o Alberto Fraga, já está sendo falado que pode ser um novo ministro da Segurança Pública, fazendo a separação do Ministério da Segurança Pública do Ministério da Justiça. Ou seja, a parte do DEM que não é ligada ao Rodrigo Maia faria esse acordo também com a presidência da República. Então, só para você ver que está realmente se desenhando aquele quadro de formar uma maioria a qualquer preço,
para tentar se resguardar politicamente e tentar fazer a governabilidade. Né? Alguém que se elegeu pregando a antipolítica vai ter que resolver com a política, a boa e velha política, para conseguir governar, né? É por aí. Ô, Rafael. Vai ter que resolver com a política, a boa e política, para conseguir governar, né? É por aí. Ou seja, não é aquele filme De Volta ao Futuro, é Volta ao Passado. De volta seja, para o passado passado. recente, que a sociedade brasileira, ou seja, deu o seu basta. Lamentavelmente, está se colocando o projeto de interesse familiar à frente do projeto de interesse do Estado brasileiro, da nação brasileira. É lamentável, é lamentável. Eu acho que a sociedade precisa acompanhar. O Congresso Nacional foi bem renovado nessas últimas eleições. A gente espera que essa velha prática do antigo, que não é o centro democrático, as pessoas confundem esse centrão com centro democrático. Esse centrão é o centrão da velha prática política, que é dando o que se recebe. Não é o centro. O centro democrático é o centro que defende as instituições, tem uma visão de economia um pouco mais liberal, enfim. Agora, o presidente da República me parece que está de volta ao passado, para poder se manter. A gente lamenta, vamos acompanhar os fatos aí, mas, de qualquer maneira, nesse momento, as nossas atenções têm que estar voltadas para a gente enfrentar aí a pandemia do Covid-19. O coronavírus é o grande desafio. Está na hora da gente ver quem ganha essa briga, Bolsonaro-Moro. Está na hora de todos nós nos unirmos aí para enfrentar esse grande desafio da humanidade. Exato, meu presidente. Acho que agora é o momento de tentarmos focar na doença, porque essas disputas políticas têm levado só a problemas e a tomadas de decisões por parte das três esferas de governo de forma diferente, que estão atrapalhando bastante aí o combate à contaminação e o bom andamento do sistema de saúde para a gente conseguir dar conta de tudo que está acontecendo. O presidente vai ter agora que lidar com as investigações. A economia que vinha sendo tocada no norte vai ter que mudar um pouco o foco para dar sustentação à recuperação das empresas. O Moro saindo, obviamente, há uma divisão ali na popularidade. E ele fica suscetível a ter ao risco do aumento de número de mortes, justamente pela falta de qualidade no combate ao coronavírus. Então, vamos ver como essas coisas vão se desenhar para a gente tentar fazer a nossa parte, ajudar. Eu aqui, pequenininho, no Legislativo Municipal, tentando fazer contatos com todas as esferas, com os outros legislativos, com os chefes de executivo, para a gente buscar fazer a nossa parte. Eu tenho a todo dia, a todo momento, meu telefone funciona toda hora, fazendo contatos, buscando saídas, soluções, dando sugestões, para que a gente consiga sair desse problema mais forte do que nós entramos. Muitas pessoas perguntaram, se porventura o Bolsonaro saísse, a Câmara que decide. Não, a gente tem um vice-presidente que é o Mourão, que fique isso bem claro. E para a gente terminar, meu presidente, o Cidadania, como é que está o partido aí, em termos de posição no governo federal e aqui no estado do Rio de Janeiro? Como é que você vê o partido que você está conseguindo liderar tão bem aqui? O partido aí, em termos de posição no governo federal e aqui no estado do Rio de Janeiro. Como é que você vê o partido que você está conseguindo liderar tão bem aqui? Olha, Rafael, antes de encerrar com essa pergunta sobre o Soninha do Rio de Janeiro, falar que tem muitos bons exemplos a serem seguidos por prefeituras no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Prefeitura de Niterói, o belo trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Rodrigo Neves, altamente diligente, articulado, uma equipe articulada, trabalhando nas 4 principais dimensões que representam as ferramentas fundamentais para enfrentarmos aí essa pandemia, a questão da saúde, a questão sanitária, a questão social, a questão da economia. Claro que Niterói atravessa um momento
Claro, o prefeito fez o seu dever de casa nas suas reservas financeiras, no seu fundo soberano, com receitas organizadas, com a vida fiscal bem articulada. E Niterói teve capacidade, com mais estrutura, de enfrentar essa crise. Mas nós temos bons exemplos de várias outras prefeituras espalhadas aí no país. Eu acho que esse momento é um momento de unidade nacional, pegando os bons exemplos, para a gente poder superar essa fase difícil que estamos passando ainda nesse enfrentamento do Covid-19. Em relação à cidadania, primeiro registrar aqui a satisfação de termos recebido você e a vereadora Tereza Berger nos nossos quadros. Vamos ter uma participação com um grau de protagonismo efetivo nas eleições do Rio de Janeiro. Estamos preparados no interior, um conjunto bom de companheiros que disputarão aí reeleições de prefeitos, novos candidatos a prefeitos, enfim, mais boas nominatas em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. Estamos presentes aí em 70% dos municípios do estado com nominatas competitivas. Estou vendo aqui alguém de Petrópolis, saudar aqui o companheiro Alexandre Gurgel, que é nosso pré-candidato lá em Petrópolis. Enfim, o partido está preparado, mas nesse momento nós estamos mesmo atentos ao enfrentamento dessa pandemia, lutando pela vida das pessoas. Acho que esse é o grande papel de todos nós que temos compromisso público com o país, com o Estado e com as nossas cidades. Enfrentarmos da melhor maneira possível, solicitando à sociedade que busque fazer a sua parte, cumprindo a quarentena, seguindo a orientação das autoridades sanitárias, é fundamental, tá? Para que a gente possa preservar vidas nesse enfrentamento. Eu tenho certeza que a sociedade brasileira, em conjunto, com muito esforço, muita determinação, vai saber enfrentar esse momento delicado que estamos aí passando. E o Cidadania dará a contribuição. Obrigado, meu presidente. Bom, o senhor sabe que eu estou aqui, agora um soldado de cidadania. Quero dizer que eu estou muito, realmente feliz de ter me filiado à cidadania, né? Já falei com você várias vezes, não é uma filiação eleitoral, é uma filiação de ideais, é uma filiação realmente de coração, para a gente conseguir seguir daqui para frente e tocar projetos que realmente sejam relevantes e importantes para a cidade do Rio, para o estado do Rio e nacionalmente também, né? Acho que cidadania, eu quero te dizer aqui que na época que a gente teve a janela para fazer a filiação, naturalmente as nossas equipes de trabalho, as pessoas conhecidas perguntam, né? E aí, como é que vai ser a questão do partido? E quando a gente fez a filiação, quando eu fiz a filiação à cidadania, eu quero te dizer que com quem eu conversei, 100% da minha equipe, 100% das pessoas acharam, pô, você fez uma excelente escolha, é um partido que está no caminho certo, é um partido que realmente tem tudo para poder ser um dos protagonistas aí nesses próximos anos. E eu falei, olha, eu aprendi com meu pai, né, meu saudoso pai, que a liderança se dá pelo exemplo. Então, quando a gente tem bons exemplos para seguir, naturalmente a gente fica feliz e satisfeito de estar bem acolhido ali. Então, eu quero dizer que, mais uma vez, reforçar que eu estou super feliz de estarmos juntos nessa luta daqui para frente. Vamos acompanhar todos esses passos do governo federal, mas você pode ter certeza que aqui na cidade do Rio, a minha batalha está diária para ajudar o município, para ajudar a cidade do Rio nesse enfrentamento ao coronavírus, que é essa situação em que a gente se colocou, né, que o mundo foi colocado, mas estou tentando fazer o pouco que eu posso aqui, né, dando a minha contribuição diária para a gente superar todo esse momento. Tá? Então, te agradeço pelo acolhimento e dizer que a gente está firme, forte, em prol do Brasil e do Rio de Janeiro. Dando a minha contribuição diária para a gente superar todo esse momento. Tá? Então, te agradeço pelo acolhimento e dizer que a gente está firme, forte, em prol do Brasil e do Rio de Janeiro. Rafael, eu agradeço o seu convite, peço desculpas aqui pela minha deficiência técnica, o meu som está muito ruim, estou ouvindo você amplificado. Vamos voltar um outro dia para continuar esse papo. Agora, tenha certeza absoluta que eu lutei muito para que essa sua filiação
se confirmasse. Eu tenho uma satisfação enorme e uma honra muito grande de poder caminhar contigo aqui na cidade. E uma cidade que vai precisar de todos nós para encontrar uma saída, encontrar um futuro. Forte abraço, um abraço a todos aí que nos acompanharam. Vamos juntos enfrentar aí com muita determinação essa pandemia do coronavírus. Um abraço. Exato, presidente. Obrigado, boa noite, um abraço. Vamos nos falando como sempre temos feito. Falou? Conta comigo. Sucesso, vamos juntos. Um abraço. Conexão do Conte, mais uma vez, agora está finalizando. Ainda bem que a gente finalizou aí a conversa. Quero agradecer a participação de vocês, dizer que é uma pessoa de quem eu tenho o maior orgulho de estar ali junto, né? Conheço muito bem o trabalho dele nesses anos todos. Não é um cara que chegou onde chegou à toa. Como eu falei, foi vereador, foi vice-prefeito de Niterói, deputado estadual por 4 vezes, tem educação como sua pauta principal. Então, é aquela história, né? Em toda profissão você vai encontrar o bom e o ruim, em todos os segmentos. E a gente precisa saber separar o joio do trigo, e o Conte é uma dessas pessoas com quem realmente a gente pode contar e se espelhar. Pessoal, valeu. Esse papo agora foi mais de política mesmo, e a gente continua aqui na nossa luta contra o coronavírus, tentando fazer a cidade do Rio superar esse problema enorme que está vivenciando, mas com certeza nós todos vamos superar isso. Galera, boa noite. Amanhã temos nova live. Tá? Amanhã quem vem é o Eduardo, lá do Meyer, proprietário do salão Mason Meyer. E vamos falar sobre o setor de salão de beleza, como é que está com essa pandemia. Galera, valeu, boa noite para todos. Fiquem com Deus. Até mais.